Pois é, a Câmara Municipal de São Paulo vai investigar a violência no futebol. A primeira reunião da CPI, que foi criada na semana passada, será já na próxima quarta-feira, dia 12. A relação das torcidas organizadas com os clubes e os principais responsáveis pela violência em dias de jogos estão na mira dos vereadores. E o que é preciso fazer para acabar com as agressões no futebol? Quem responde para a gente é o Bernardo Buarque, que é pesquisador da Fundação Getúlio Vargas. Participa aqui do nosso bate-papo também o William Douglas. Oi, Bernardo, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, William. Boa tarde aos telespectadores da TV Brasil. Uma alegria e uma honra estar com vocês. Prazer é todo nosso te receber aqui para falar de um assunto tão sério. Felizmente, hoje, eu e o William não precisamos dar nenhuma notícia triste de briga de torcida, de gente ferida, mas isso, infelizmente, acaba virando lugar comum. A gente acaba falando muito sobre isso. O que fazer para mudar essa situação? É um fenômeno complexo. A gente resolveu refletir justamente sobre esse fenômeno que tem cerca de 20 anos, que foi a Batalha Campal. Não foi um caso isolado, foi a culminância de um processo. E desde então tem havido um debate em torno da criminalização do torcedor. Até que ponto extinguir as torcidas organizadas será a solução, ou a gente deve adotar medidas punitivas que foquem naquele indivíduo transgressor. Então o ponto do debate é justamente procurar uma referência para que a gente, de alguma maneira, reconheça essas instituições como legítimas e, ao mesmo tempo, não descure de comportamentos transgressivos. Então, eu acredito que o debate deve caminhar mais para a punição individual do que para a punição coletiva. Após a Batalha Campal do Pacaembu, a gente teve a extinção desses grupos. E a gente viu que 20 anos depois isso não surtiu efeito. Então, por conta disso, é preciso uma atenção maior para esses grupos que contemplem não apenas a repressão, mas também a prevenção e a reeducação. Bernardo, essas torcidas organizadas, eles têm cadastros, eles sabem muitas vezes quem são os membros que atuam. Por que, às vezes, essa dificuldade de identificar e punir o sujeito que participa dessas confusões? A gente teve aquele caso clássico dos corintianos que ficaram presos em Oruro, depois voltaram e várias vezes reincidiram em confusões, os mesmos torcedores já conhecidos. Qual a dificuldade para conseguir punir os torcedores que se envolvem nessas confusões? As torcidas cresceram muito, então houve um processo de perda de controle dessas autoridades, dessas lideranças. Ela se difundiu para os bairros de origem e eu acredito que o mais fundamental para que você consiga prevenir esses atos. Então, é um diagnóstico mais amplo da violência na sociedade brasileira, que a impunidade, de alguma maneira, fortalece, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter, acho que a consciência, esse é um aspecto fundamental que os estudos acadêmicos têm demonstrado, de que você tem de combinar, são ações combinadas. Eu acredito que as autoridades públicas não podem apenas pensar em medidas policialescas, apenas a polícia não vai dar conta, porque é um processo social, um processo mais complexo que deve envolver a sociedade, deve envolver os clubes, primeiramente, as federações, o Ministério do Esporte, enfim, o conjunto dos atores. Esse, ao nosso ver, é o caso, é um exemplo que foi adotado na Alemanha. Dentro do estádio a gente já vê que as confusões começaram a diminuir, mas o entorno ainda é muito problemático. Isso incluindo as novas arenas, né? Incluindo, por exemplo, o transporte para Itaquera, foi alvo de muita confusão, porque só uma das torcidas pode usar os trilhos, outra torcida tem que usar ônibus e tal. Como que pode ser feito esse trabalho preventivo antes do jogo, se pensar nisso? Porque hoje já a gente não tem mais torcida, não tem clássico no Brasil com estádio meio a meio, são só 10% de torcedores visitantes. Além de diminuir a torcida visitante, que outro tipo de medida pode ser tomada para evitar confusão no caminho até o estádio? Esse é um debate importante. Uma das discussões que tem sido feitas no Campeonato Brasileiro desse ano, por exemplo, é a torcida mista versus a torcida única. Eu acredito que sinalizar para uma torcida mista é um aspecto positivo, porque, como você bem observou, a repressão dentro do estádio, ela repercutiu, ela teve como efeito colateral a migração, a dispersão dos focos de conflito para fora. A gente tem no cotidiano dos jogos, desse monitoramento, você tem as escoltas que a polícia estabelece com os grupos organizados. Ora, se determinados grupos têm já previamente a intenção
de ir para o confronto, eles simplesmente não seguem aquelas prescrições que foram dadas pela polícia, né? Por isso que a gente acha que tem que ter um concerto de ações que meramente a polícia não consegue dar conta. Bernardo, a CPI, você acha que pode mudar alguma coisa? Pode ajudar, pode incrementar esse debate? Como a gente diagnostica que a impunidade é um elemento encorajador, todas as medidas repressivas elas são importantes. Essa é mais uma que deve ser vista com atenção, mostra a preocupação das autoridades públicas para enquadrar esses torcedores que durante muito tempo agiram livremente, mas eu repito, e aí evoco o caso da Alemanha, da experiência alemã, que é uma experiência não apenas dentro de campo, mas também fora. Eles se articularam para justamente incorporar psicólogos, assistência social, sociólogos, para justamente procurar reverter o estigma, reverter a noção negativa associada àquele grupo e tentar incorporá-los. Acho que existem essas duas forças dentro desses grupos, uma que quer a marginalização e outra que quer a institucionalização. Eu acredito que investir nisso é positivo para justamente depurar aqueles elementos infratores, aqueles indivíduos que vão com a predisposição, que são minoria, mas que acabam ganhando muito maior projeção do que, na verdade, eles representam internamente. É isso, né, William Douglas? Importante esse alerta. Eu quero agradecer, Bernardo. Muito importante essa tua participação hoje aqui. Bernardo Buarque, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, participou junto com o Museu Nacional do Futebol dessa pesquisa aí que mostrou que 6 em cada 10 torcedores do Brasil aqui em São Paulo consideram que as torcidas têm sim violência. A gente tem que mudar esse dado. Obrigada pela participação, uma boa semana para você. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês pelo espaço e a gente continua trabalhando para que revertamos esse quadro no cenário do futebol brasileiro.